adulta, porque agora a terra está produzindo também sementes, frutos que a partir de si produzem sementes para novas criações, né? E também seria muito muito ingênuo da nossa parte, né? Achar que veio fruto, de repente um fruto nasceu, virou uma outra árvore, tudo de uma vez só. Seria muito ingênuo da nossa parte, né? Mas houve a criação ordenada por Deus. A terra, pois, produziu relva, ervas que davam semente segundo a sua espécie, e árvores que davam fruto que tinham em si as suas sementes, segundo as suas espécies. E viu Deus que isso era bom, e foi à tarde e à manhã o terceiro dia. A costa terrestre foi planejada para sustentar a vida. Ela contém os elementos essenciais como hidrogênio, nitrogênio, carbono e oxigênio. Além disso, nosso planeta é o único conhecido com água suficiente em estado líquido. É a água quem transporta os nutrientes em nosso corpo, ajuda a manter a temperatura da Terra e possibilita reações químicas indispensáveis para a vida. Essa aglomeração de água, consegue tentar imaginar como era antes de Deus separar águas da terra? Deve ser um estado gasoso muito difícil de se entender, né? Muito parecido com um caos, né? Que nós vimos ali no começo, muito parecido, próximo de um caos, né? Porque a terra é misturada com a água, né? E Deus vem organizando isso, Deus vem separando isso, colocando cada coisa no seu lugar, né? As plantas armazenam nutrientes dos frutos que nutriram os animais e os seres humanos. Cada folha, por menor que seja, contém mecanismos específicos para captar e transformar a luz solar em energia. A folha, olha só, apenas uma única folha é como um laboratório de última geração, que percebe a mudança da duração dos dias e desencadeia funções que determinam se está na hora da planta dormir ou crescer. Esse laboratório também faz preparações químicas que são necessárias para a planta viver, produzir frutos e sementes. Isso a gente está falando aqui de uma pequena folha, né? Perceba a grandeza de Deus, né? A capacidade que os elementos, que a natureza tem de se reproduzir, de entender os tempos pré-determinados por Deus, né? E se alguém quiser ter um pouquinho mais de ciência a respeito do mar, só ir lá para Pontal do Paraná. Como o Robson falou, né? Espera o mar voltar e vai lá visitar Pontal do Paraná. Dia 4 da criação, e disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazer a separação entre o dia e a noite, sejam eles para sinais e para estações, e para dias e anos. Perceba, então, Deus já planejou qual que é o objetivo, qual é a função desses astros agora. Quais são as funções desses luminares. E ele não cria isso do acaso, ele cria isso de uma ciência que ele já tem antes, de algo que ele já produz antes. Então ele dá essa função, para que esses luminares agora, eles venham estabelecer datas, venham estabelecer o tempo, esse tempo que nós conhecemos, né? E nada foge do seu poder e dos seus olhos. Deus, pois, fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus os pôs no firmamento do céu para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que isto era bom. Glória a Deus. Irmãos, eu não fiz a apostila, ela completa, né? Até porque teria uns slides aqui e não deu certo de passar. Mas tem algumas explicações que, se de repente alguém tiver interesse, olha, eu gostei desse assunto, eu quero me aprofundar mais, eu posso passar os slides para você, eu posso passar todo o material que eu tenho para vocês dar, porque aqui no tempo nosso não vai dar tempo, né? Que a gente não foi estabelecido para nós, não vai dar tempo, e também não temos os slides, né? Tem algumas coisas que, para explicar, eu teria que mostrar a imagem para você, para poder ficar numa explicação um pouco mais razoável. Nós não vamos ter possibilidade, mas se você quiser, depois eu posso passar para você todo o material que eu tenho, tá bom?
O Sol é outro presente de Deus. Ele é muito importante para a vida na Terra, atuando como um motor na dinâmica atmosférica e oceânica e fonte para a fotossíntese das plantas. A distância entre o Sol, a Terra e o Sol, a velocidade de rotação dos planetas e a quantidade de radiação emitida foram finamente ajustadas pelo Criador de tal forma a possibilitar a temperatura adequada para os seres vivos. Ou seja, está dizendo que cada elemento no seu lugar foi finamente pensado, rastreado, a melhor maneira possível para que pudesse existir vida nesse planeta. Para que pudesse existir organismos vivos neste planeta. Né? Isso é muito interessante pensar, porque se você entender a criação de Deus em todas as suas faces, você vai ver que tudo que Deus faz produz vida. Tudo que Deus faz produz vida. Deus não trabalha com nada morto. Tudo que Deus faz pode providenciar vida, ou pode equilibrar para que a vida se estabeleça com mais facilidade. Tudo que Deus faz produz vida. Né? Inclusive, até mesmo, deixa a sua língua dentro da sua boca. Assim. Você acabou de passar a sua língua em milhões e milhões de bactérias. Tem mais, acredite você, amados irmãos, tem mais seres vivos habitando dentro da sua boca do que no planeta Terra todo. Tudo que Deus faz produz vida. Você está produzindo vida. Você está produzindo vida. Você não percebe, mas você troca de pele. Você troca de pele. A sua pele morta, ela vai dando lugar para outra viva, né? E isso acontece porque existem seres morrendo e vivendo no seu corpo. Por isso que às vezes você limpa a casa, vai ver lá tem poeira. O que é? Você está varrendo você mesmo. Só pó, viu? Essa é a verdadeira explicação do só o pó. Depois você vai querer beijar lá, né? Beijar a sua esposa, né? Vai querer beijar lá. Daí você vai lembrar, assim, na sua boca tem mais seres vivos, vai beijar. É uma troca, né? Eu sabia que existe um estudo científico que diz que quanto mais tempo você passa com uma pessoa, mais parecido, e não é parecido apenas no intelecto, parecido na semelhança mesmo com essa pessoa você vai ficar. Por quê? Por causa da troca de informações genéticas. O quê? Ainda já soltou uma. É incrível isso, né? Mas é uma grande realidade, né? A gente troca muita coisa com o nosso cônjuge, né? E acaba, então, é um estudo científico que diz isso, que você acaba se tornando parecido com outra pessoa, né? E de fato, tem pessoa, tem casais que você olha para um, às vezes está pensando, será que eu estou olhando para o marido ou para a esposa? O Daniel não... Daniel é uma coisa à parte. A Lua tem tamanho suficiente para fazer com que as marés oceânicas permaneçam em movimento, sem contudo submergir grandes regiões terrestres. Se a Lua estivesse mais perto da Terra, ela poderia cair sobre a Terra. Olha só. E se a Terra estivesse mais distante, escaparia da órbita terrestre. Interessante isso, né? Nós entendemos um pouco sobre a perfeição de Deus, né? A perfeição de Deus. E
que tudo ele cria de forma ordenada. Chegamos aqui agora, está um pouquinho mais de tempo aqui. Infelizmente, peço perdão, né, por correr aqui nos dias, né, mas tinha bastante coisa para falar, mas eu quero respeitar o tempo, né. Todos nós temos culto à noite, senão daqui a pouco você não vai no culto à noite, mas eu fui no seminário lá. Dia 5, dia 5, eu achei que não estava no dia 6 já. E disse Deus, produzam águas, cardumes e seres viventes, e voem as aves acima da terra no firmamento do céu. Criou, pois, Deus os monstros marinhos. O que seriam os monstros marinhos? Interessante isso, né? O monstro do Lago Ness. E todos os seres viventes que se arrastavam, os quais as águas produziram abundantemente segundo as suas espécies, e toda ave que voa segundo a sua espécie, e viu Deus que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo, frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e multipliquem-se as aves sobre a terra. E foi tarde de manhã, o dia 5º. Eu não sei se foi o irmão Renato, o irmão Lucas, uma vez que ministrou sobre o peixe que Deus preparou para Jonas. Agora está fugindo, né? E foi uma mensagem muito interessante, muito legal. Agora eu vou gastar um pouquinho mais de tempo aqui falando a respeito da coroa da criação, né? A coroa da criação de Deus. Dá uma olhadinha para o teu irmão aí. Ele diga assim, você é a coroa da criação de Deus. E eu sei que você pode olhar para você mesmo e ver em si mesmo tantos defeitos e problemas, né? Mas acredite, você foi criado de uma forma perfeita. Uma forma perfeita em que nem a máquina, o computador de última geração tem as capacidades que você tem. O corpo humano, ele de fato é um milagre de Deus. É um milagre de Deus. Até para acordar de manhã, se você não fosse esse milagre tão grande, você não acordaria. Estaria dormindo para sempre, né? Tem gente que ia gostar, né? Todos os outros dias foram uma preparação para proporcionar um ambiente estável para a vida. Todos os outros dias foram uma preparação para criar desse universo um ambiente estável para a vida. Ou seja, nada que Deus criou é prejudicial para a vida. Agora já, aquele fazer do homem, aquele manipular do homem da criação de Deus, já pode matar, né? Já pode prejudicar. O exemplo disso é as drogas, né? As drogas nada mais é do que manipulação de alguns elementos que existem na natureza, né? E disse Deus, produz a terra seres viventes segundo a sua espécie, animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo as suas espécies, e assim foram. Deus, pois, fez os animais selvagens, segundo a sua espécie, e os animais domésticos, segundo as suas espécies, e todos os répteis da terra, segundo as suas espécies, e viu Deus que isso era bom. Eu vou pedir para o irmão Israel soltar um vídeo ali, nós entendemos um pouquinho mais sobre isso.
pode entender que isso não foi obra de Deus, a criação de Deus, né? E no sexto dia, além dos animais, seres viventes, ele vem também criar o homem, que é considerado a coroa da sua criação. E como é que Deus criou o homem? Ele utiliza apenas a sua palavra, perfeito? Não. Ele cria com a sua própria mão. Ele faz um homem a partir de uma matéria-prima existente, a terra, do barro, né? É muito interessante pensar nisto, amados irmãos, porque Deus poderia ter criado o homem com a sua palavra, só com a sua palavra? Poderia, de fato. Deus poderia. Agora, por que Deus, ele exprime essa vontade de colocar a sua própria mão nessa criação? E transformar a partir da terra um homem? Por que teria esta vontade de Deus de colocar a mão no barro? E a partir do barro, fazer um boneco, soprar na narina desse boneco, e que nós vemos ali que é um boneco, na verdade, muito complexo, muito complexo. A partir né, olhando aqui para o nosso tempo, né, a partir do momento que o bebê nasce, a ciência diz que ele recebe uma carga de adrenalina no seu corpo maior do que um ataque cardíaco. Maior do que um ataque cardíaco. Tudo isso para que os músculos do seu pulmão comecem a bombear. Perceba a perfeita criação de Deus, né? E Deus, ele faz o homem desta maneira, coloca a sua mão e sopra na narina do homem, talvez para mostrar para o homem que de fato, esta é a criação mais importante. Que de fato que isso que ele está criando agora é a criação que sobressai em todas as outras, tanto que Deus vem dar o governo na mão do homem. Deus vem a possibilitar e capacitar o homem a governar e ter autoridade sobre todas as demais coisas. A Bíblia fala que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. A palavra semelhança, ela vem do hebraico mais ou menos demut, a palavra é mais ou menos isso aqui, demut, no sentido de uma cópia real. Uma cópia real. Não é uma cópia no sentido de fisionomia, mas é uma cópia no sentido de sentimentos. Eu penso que o homem se ira porque Deus, ele tem um sentimento também de ira. Não quer dizer que Deus se ira igual ao homem, que a ira que Deus sente é igual ao do homem, mas quer dizer que os sentimentos que o homem tem é a partir de sentimentos que Deus tem. Dá para entender isso? Os sentimentos que o homem tem é a partir de sentimentos que Deus expressa na sua criação, que Deus tem. O homem é capaz de amar. Por quê? Porque Deus ama. O homem é capaz de ter misericórdia. Por quê? Porque Deus é um Deus misericordioso. Amém? Deus, o homem, ele é capaz de estender a mão quando alguém está caindo, porque Deus colocou esse princípio. Isso faz parte de princípios pré-existentes em Deus, no caráter de Deus.